Fala, galerinha. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um exercício sobre termodinâmica, beleza? Então, bora lá. O exercício é o seguinte, né? Vamos lá. É um exercício do Enem, tá bom? Vamos ler aqui o enunciado, ó. Um sistema de pistão contendo um gás, mostrado na figura, sob a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando-se o sistema como hermético, né, o objeto elevou-se em valores de ΔH, como mostrado no gráfico. Bom, hermético aí, galera, é um recipiente que ele é completamente fechado, tá? Não é possível entrar massa e nem sair massa. Então, o número de moléculas vai ficar constante, tá bom? Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. Muito bem. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao gás V apresentar. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, galera, né, esse exercício aqui é um exercício clássico, né, que é aquele que apresenta um êmbolo e tal. E aqui nós estamos falando, a gente vê um gráfico aqui, ó, né, de calor fornecido em função da altura. Bom, você vai perceber que à medida com que a gente aquece essa chapa, né, e esse calor é transferido ao gás, né, a gente vai ter ali o volume desse gás variando, né, ele vai expandir e aí ele vai acabar empurrando aquele bloquinho lá para cima, tá bom? E aí o volume, né, de um cilindro a gente pode escrever aqui como área da base vezes a altura, tá vendo? Então a gente vê o comportamento dessa altura aqui, ó, desse ΔH aqui que ele está se referindo, perfeito? Muito bem, então a gente sabe que aquecendo ali o gás, ele vai expandir, então vai ter uma elevação ali da nossa altura, ok? O que nós vamos fazer agora? A gente vai analisar então a forma do trabalho de um gás, tá? O trabalho de um gás, ele é igual aqui a pressão vezes a variação do volume. Só que lembra que o meu volume aqui, no caso, é determinado por área da base vezes altura. Então, vou colocar aqui que pressão vezes a área da base vezes a variação da altura. Bom, nessa fórmula aqui eu percebo que se o gás, independente, né, do que ele é composto, porque você percebe que nessa fórmula aqui a gente ignora a natureza do gás, certo? Então qualquer gás que esteja sujeito, né, a uma mesma pressão com a mesma variação de volume, ele vai ter a mesma, né, no caso aí, vai realizar a mesma quantidade de trabalho, tá bom? Então a gente pegando aqui, ó, gás com a mesma pressão, né, com a mesma variação de altura, ele vai ter realizado aí o mesmo trabalho, perfeito? Então se a gente faz aqui, ó, vamos fixar aqui uma altura, ó, só para vocês entenderem. Vou dar um zoom aqui. Eu vou desenhar uma reta e essa reta ela vai caracterizar aqui pontos de mesma altura, tá bom? Então, como você percebe aí, ó, são pontos de mesma altura que essa reta, né? E aí eu percebo que quando o gás M ele está nessa altura aqui, né? Ele precisou de uma determinada quantidade de calor para chegar até aqui, ó. Uma quantidade de calor que está, vou desenhar aqui em roxo, ó. Uma quantidade de calor que está mais ou menos aqui, perfeito? Aqui é a quantidade de calor que eu vou chamar de QM. Já o gás V, para ele chegar na mesma altura, ele precisou de mais calor, tá vendo? Ele precisou de uma quantidade aqui que eu vou chamar de QV, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, QV. Então eu percebo que para o gás V realizar a mesma quantidade de trabalho que o gás M, ele precisou de mais calor. Isso se deve, galera, ao fato, né, de que a gente tem aqui aquele sisteminha, né, um sistema aonde, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho um sistema onde eu posso colocar calor, né, então eu coloco aqui, ó, calor, eu adiciono,
E nesse sistema, uma parte desse calor acaba virando trabalho e uma outra parte desse calor vira aqui, ó, delta U, né, que é energia interna, tá bom? Então, uma parte desse calor vira trabalho, outra parte desse calor acaba virando energia interna. Então, o gás ele fica mais aquecido e tal. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que o gás M, né, a maior parte do calor que está sendo colocado lá está virando trabalho. Quando eu comparo com o gás V, né? O gás V eu percebo que muita parte dele está virando energia interna e pouco está virando trabalho. É por isso que ele demora tanto a acumular aquela quantidade de trabalho igual a do M, né? Você percebe aqui, ó, que o M rapidinho, né? Olha só, rapidinho ele atinge aqui a altura e realiza um trabalho W. O V demora mais um pouquinho. Então, significa que nesse sistema aqui, o V, né, está em desvantagem, né? Está tendo menos trabalho realizado, né? Quando eu comparo com a quantidade de calor que eu estou colocando lá dentro. Muito bem. Uma outra característica aqui, galera, é que se a gente for olhar esses pontos aqui que eu estou analisando, né? O gás ele realiza a mesma quantidade de trabalho quando ele está com a mesma temperatura. E por que eu posso falar isso, né? Primeiro motivo é que essa transformação que está ocorrendo aqui é uma transformação isobárica, tá? Tarsis, como é que eu sei que é uma transformação isobárica? Bom, é porque a pressão que está sendo exercida nesse gás aqui dentro, ela é devida ao objeto, beleza? Então, como a massa desse objeto não se altera, então eu vou ter uma pressão constante. Independente se eu aquecer o gás ou não, se eu alterar o volume do gás ou não, o objeto que vai estar comprimindo esse gás aqui ele vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou ter sempre uma mesma pressão sendo exercida ali sobre o gás, beleza? Então, a gente vai ter ali pressão constante, transformação isobárica. Quando eu pego, então, a lei geral dos gases lá para transformação isobárica, olha só. É a nossa fórmula do Pivot-Pavotov. Eu vou cortar a pressão aqui, e aí eu vou ver que V sobre T é igual a V sobre T. Lembra que esse volume aqui, ó, ele está relacionado com a altura, tá bom? Então, sempre que o cara tiver um volume específico, ele tem que ter uma temperatura específica, tá? Independente de qual gás ele seja. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você é que se esse cara aqui, esses dois caras, estão na mesma altura, eles têm que ter nesses pontos aqui que eu marquei, mesma temperatura, certo? Por isso que eu tracei essa relação aqui, ó. Sempre que um gás tiver mesmo volume, né, e aí esse volume ele vai aparecer quando esse cara chegar nessa altura determinada aqui. Então, sempre que esse cara tiver a mesma altura, ele vai ter um volume específico e uma temperatura correspondente àquele volume lá. Se os dois estão na mesma altura, então, teoricamente, naquele ponto ali, os dois têm mesma temperatura, tá bom? Bom, eles têm a mesma temperatura, só que a quantidade de calor absorvida é diferente, né? No caso aqui, ó, eu posso dizer que a quantidade de calor que o M absorveu, né, no caso realizou o trabalho ali, ela é menor que a quantidade de calor que o gás V absorveu, né? Você percebe aqui, ó, que eu tenho um valorzinho pequeno aqui para o Q do M, né? E um valor bem maior para o Q do V. Aí o Q, como é que eu calculo o Q? O Q é capacidade térmica vezes temperatura. E aqui vai ser capacidade térmica vezes a temperatura. Aí, como eu falei para vocês, as temperaturas são iguais, né? Já que eles têm o mesmo volume. Então, eu vou cortar as temperaturas. E aí eu vou chegar à conclusão de que o calor, aliás, a capacidade térmica, né, do gás M é menor que a capacidade térmica do gás V. Então, isso me leva a marcar aqui, ó, menor capacidade calorífica, né? Capacidade térmica. Então, ele perguntou com relação ao gás M, né? Ó, decorre do fato do gás M, então o gás M possui uma menor capacidade calorífica. Não seria aqui o caso de a gente marcar pressão de vapor, isso aqui não, nada a ver, né? Maior compressibilidade, não. Menor energia de ativação, sabe? Umas coisas assim que a gente pode ir eliminando.
Daria para ficar em dúvida aí, ó, né, entre a B e a E. Aí a gente marcaria aí, resolvendo aqui a letra E. Ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. E até lá. Valeu!